Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a este canal que tem como intuito nos expandir conscientemente, espiritualmente e como ser humano que somos, não só pela espécie, mas principalmente pelo comportamento humano. Vamos dissertar um pouquinho, gente. Hoje quero falar um pouquinho sobre umas experiências espirituais que eu andei tendo por esses dias, aliás, por essas noites. E quero compartilhar com vocês aqui, para aqueles que acreditam, né, que a vida continua após o nosso desencarne, para que sirva de inspiração, para que venha fortalecer a fé, para que venha... Vamos acertar aqui um pouquinho. Para que venha nos encher de esperança, de um futuro brilhante, né, na vida após a vida. E para aqueles que não acreditam, que fica aí, né, que fica como de repente algo para se refletir um pouco, para fazer uma conjuntura com sua vida, para ver se encaixa em algum momento da sua vida. Porque a vida é tão bela nesse plano como é bela no outro plano, no pós-morte, né? Da vida após a morte, da vida para a vida, como o Mestre Jesus disse, que quando morremos é que nascemos para a vida eterna. Quero relatar a vocês, né? Não, primeiramente quero agradecer, estava me esquecendo. Gratidão pela presença de todos, pelos novos inscritos, por vocês que prestigiam, que me dão a honra da tua presença, que disponibiliza o seu precioso tempo para me ouvir aqui a falar desses assuntos que eu tanto amo falar. Falo aqui de coração, falo aqui de peito aberto, porque se tirar a espiritualidade da minha vida acabou, perdeu a graça, perdeu o sentido. Eu acho graça nas duas vidas, mas eu pendo sempre mais pro lado espiritual da minha vida, que é o que me satisfaz mais, que me faz mais sentido para mim. É o meu lado espiritual. E eu quero aqui falar com vocês de uma experiência que eu tive, para vocês entenderem que a vida continua, né? Que as pessoas que aqui nos deixa, que parte para um outro plano, né? Que desencarnou, que morreu, elas continuam nos amando, né? Eu tive muitas experiências com minha mãe, né? Com meu pai. Não tenho ainda com meu pai, com a minha mãe. E com pessoas que eu não conheço, com outras pessoas que eu conheço. O senhor que eu conheci nessa vida. Tenho me encontrado com ele frequentemente. O motivo eu não sei. A espiritualidade sabe. Mas eu me lembro de umas palavrinhas dele comigo. Ele disse que ele confiava em mim. Que ele acreditava no que eu falava pra ele. E ele já desencarnou faz um bom tempo. Acho que faz uns 14 anos mais ou menos. E aí ele não se esqueceu de mim, não. Ainda bem. Era um homem de excelência, um cidadão excelente pro reino de Deus, pros familiares dele, pra humanidade. Era um homem do bem, um homem tranquilo. Mas a experiência que eu quero contar hoje aqui não é com ele, não. Eu quero contar a experiência que eu tive, né, com uma consciência que me alcançou, acho que umas 2 semanas atrás. Eu estava numa tarde de sábado, né, finalzinho de dia, início de noite. No trajeto do meu quarto para a escada de descer para a cozinha e para a sala, eu fui alcançado por uma consciência que pediu 1 minuto da minha atenção, né? Eu sem entender muito, eu disse pois não, para essa consciência que falava comigo como eu estou falando com vocês. Eu só não vi, né? Não vi a fórmula nem nada, mas a voz eu ouvi, essa consciência falando comigo. Essa consciência me trouxe à memória muitas coisas, né? Inclusive a parte difícil que foi para que a minha vida pudesse se manter, né? Para que eu pudesse me manter vivo, os esforços que minha mãe fez para que isso pudesse acontecer, né?
abaixo de Deus, obviamente, e abaixo da espiritualidade de luz que sempre esteve comigo, nunca me abandonou. Ela disse que eu fui curado de muitas coisas, foi me trazendo à memória, eu fui confirmando. Essa consciência disse também que eu ajudei minha mãe, né, desencarnada, né? Porque quando ela estava viva, eu era um menino, não tinha consciência de muitas coisas. Mas quando ela estava desencarnada, quando ela está agora desencarnada, que eu tive participação em muitas das suas curas, né? Eu já até relatei a vocês que muitas dores que eu sentia, a espiritualidade me disse que eram as dores da minha mãe, que eu precisava curar, que se eu curasse em mim, eu curava nela, né? Automaticamente ali está curada, e assim foi indo, fui fazendo, fui me curando. Eu fui tendo encontros com a minha mãe já bem mais tranquila, bem mais saudável, bem mais serena. E essa espiritualidade disse que uma das coisas que ainda tinha muitas curas em mim para ser feita, me perguntou se sim, eu disse que sim, obviamente. Mas disse que uma cura que precisava acontecer, era o momento dela acontecer, é a minha rinite, dessas alergias que eu tenho. Aí eu disse, como assim, né? Qual o ponto de partida? A espiritualidade, a consciência que estava falando comigo me disse que era minha mãe, que a preocupação que minha mãe tinha comigo enquanto estava encarnada, ainda ela tinha, mesmo desencarnada, porque uma mãe jamais abandonará um filho, né? Uma mãe do seu estado de consciência jamais abandona um filho. E com a minha não é diferente. A espiritualidade disse que minha mãe tinha muita preocupação comigo ainda. E todas as vezes que esses gatilhos de memória dela eram acionados, me alcançavam, porque eu sou uma parte dela, eu sou a continuação dela. E todas as vezes que ela tinha esse cuidado exacerbado comigo, né, lá foi necessário, aqui já não é mais. E ela continua tendo esse cuidado exacerbado comigo, que eu precisava me desprender disso, me desgarrar desse cuidado exagerado da minha mãe, né? Falando a maneira mais clara, exagerado da minha mãe, que ela não tinha consciência que ela estava fazendo isso, e que eu não tinha consciência também quando aceitava, quando ela vinha com esses cuidados excessivos, que eu inconscientemente eu aceitava, e ao eu aceitar, né, era acionado isso em mim, a alergia. Em muitos momentos eu estava do nada, assim, começava a espirrar que nem um, como diz o povo, os meus irmãos nordestinos, ele diz que o pode velho quando ele está espirrando é sinal de chuva. E muitas das vezes do nada eu começava a espirrar, e aí entrava aquela crônica toda, né? Uma alergia crônica. E aí tinha que tomar medicamento e tudo mais, né? Para que pudesse controlar isso daí. Isso daí falou que era uma ação da minha mãe em me proteger. Porque ela ainda não desgarrou, ela ainda não entendeu que eu não precisava mais dos cuidados dela. Muitas pessoas acham que quando parte da vida para a vida vão dormir, outros acham que não vão ter consciência, irão virar santos. Não, gente. Os mesmos efeitos que você tem aqui, você leva para o outro lado. Se você não tratar de curar, de tratá-los, de transmutá-los, né, transformá-los em comportamentos melhores, né, comportamentos agradável a você mesmo e à espiritualidade, você vai continuar com eles do outro lado. Daí a importância de nos cuidarmos dias após dias, e permitir que nossa consciência se expanda dias após dias, né? Não procurar Deus somente num lugar, entender que Deus está em todas as partes. Deus está no vento, no sol, no ar. Deus está nos animais, Deus está nas plantas, na chuva. Deus está no dia calmo, Deus está no dia nervoso. Deus está no mar calmo, Deus está no mar agitado. Deus está no dia ensolarado, Deus está no dia de chuva. Deus fala conosco da maneira que Ele bem entender falar, Ele vai falar. Talvez Deus quer falar com você de uma maneira que você sequer imaginou que Ele pudesse falar com você. Assim como foi comigo, no meu encontro com Ele no meio da rua. Eu esperava que alguém se levantasse num púlpito de igreja e falasse comigo, cara. Mas não foi assim.
Quem disse que eu tenho autonomia para falar, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado? Não, vai ser do jeito que é melhor para a espiritualidade, que posteriormente será melhor para mim também, após eu entender isso. Então, essa consciência que me alcançou disse que eu era para eu curar isso em mim. E eu curando isso em mim, eu ia curar na minha mãe também, que era para, a partir daquele dia que eu já comecei o meu tratamento, era para eu passar a mostrar para minha mãe que eu não necessitava mais dos cuidados dela. Nesse quesito, né, exagerado sobre em relação à minha saúde, que eu já tinha saúde plena, eu só precisava manifestar essa minha saúde plena, inclusive nessa parte da alergia, né, da rinite, da sinusite, essas ites do caramba, essas bênçãos, né, vamos dizer, tudo que aquilo que a gente abençoa, nos abençoa de volta, então vamos abençoar a rinite também. Então, gente, falou comigo como eu estou falando com vocês, claro e objetivo, me deu uns puxão de orelha, me falou umas verdades, que às vezes a gente foge de algumas verdades, mas essa consciência me colocou num beco e disse, daqui você não vai sair, daqui você vai ouvir tudo que você precisa ouvir, eu ouvi tudo que eu precisava ouvir. Saí dali fora de mim, digamos assim, talvez eu tentei fugir, né? Saí dali fora de mim, demorou um pouco para eu entender o que tinha me acontecido. Isso me aconteceu como esse dia de sol que está aqui, ó, perante o Deus que vive e reina. Eu estou testemunhando isso a vocês, porque Deus é bom, perfeito e agradável. Então eu vos convido, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, ou você que não considera nenhum disso que eu falei, que está aqui simplesmente para, de repente, quer me confrontar em alguma coisa, quer ver se existe erro em alguma coisa, ou de repente se deleita nos tropeços das minhas palavras, eu não sei por que motivo você chegou até aqui, mas você chegou, meu amigo, minha amiga. Então, meu irmão e minha irmã, eu espero que você saia daqui cheio, transbordando. De repente você vive essas mesmas experiências que eu vivo, mas você não sabe como lidar com isso ainda. Saber lidar com isso, meus irmãos e minhas irmãs, é deixar que o natural seja natural, que o espontâneo seja espontâneo. Parar de querer condicionar Deus a uma maneira de crer. Deus está por toda parte. Deus está aqui nessas minhas palavras, que não são minhas. Vem de uma fonte muito mais elevada do que a minha. Vem de uma consciência muito mais expandida. Eu por si só não teria condições de estar falando isso daqui com vocês. Então eu vos convido a permitir que Deus trabalhe em vosso favor. Mas permita que isso aconteça. Só para emendar aqui rapidinho, quero também contar para vocês um outro pequeno testemunho de uma ocasião que eu estive na casa de um amigo e de repente ele entrou num estado de transe, ele entrou num estado de consciência elevado e começou a falar de um sotaque, de uma língua diferente, e disse que queria me dar uns conselhos e falou um monte de coisas para mim, coisas muito bem aceitas por mim, coisas que queriam me colocar no caminho da vida ainda mais. E ao terminar tudo isso, esse rapaz, esse meu amigo, ele voltou para o seu estado natural, mas completamente diferente, uma coisa surreal. Um dos olhos dele fechou, e é uma coisa totalmente diferente. E aí eu fui embora pensando naquilo, passei muito tempo pensando naquilo, foi um belo dia. Talvez ainda faltou alguma coisa em mim para acreditar completamente em tudo aquilo. A gente tem que ser sincero com as coisas. Um belo dia, uma bela manhã de sábado, eu acordei e falei, caramba, hoje eu quero comer umas coisas diferentes. Graças a Deus, a condição financeira me permitiu fazer isso. Fui até o mercado próximo aqui de casa, que vende umas guloseimas, um negócio muito bom. Muito bom pra gente adquirir uns quilinhos a mais. E aí fui lá, comprei tudo que eu tinha vontade, trouxe pra casa, cheguei aqui, fiz um café maravilhoso, tomei um café abençoado, uma mesa farta, uma mesa rica. Eu me lembro que eu dobrei os meus joelhos e agradeci a Deus por aquilo, né? E desejei que todas as mesas fossem fartas,
como a minha estava naquele momento. E aí eu fui pra minha garagem, fui dar partida no meu carro, para que a bateria não descarregasse. Eu dei partida no carro, eu tava ali, peguei a mangueira, fui regar minhas plantas, né, com o carro ligado. Aí eu escutei uma voz que me chamou, aí eu olhei, era um senhor, um senhorzinho, tava no meu portão, aí eu fui, desliguei a água, falei, pois não, senhor? Aí esse homem começou a falar comigo, ele queria me pedir algo, mas ele começou a falar comigo de uma maneira assim, cara, que eu parei tudo, os meus pensamentos para ouvir o que ele tinha para falar. E ele se dirigiu a mim com educação que é algo surreal, era algo, a educação daquele homem era possível a gente apalpar, cara. Eu nunca vi na minha vida, nunca tinha ouvido tanta educação, tanta gente, tanta sutileza na fala, mas é uma fala de tempos bem distantes do nosso. E aí esse homem, ele falou tudo pra mim, né? Ele cortou um caminho muito longo para ele poder chegar e falar para mim se eu tinha como auxiliar ele. E ao terminar, ele levantou a cabeça, ele falou se eu podia ajudar, ele levantou a cabeça assim, olhou para mim, quando ele olhou para mim eu quase que eu caí de costas. Ele tinha um olho fechado, assim como o meu amigo quando estava num estado de transe ficou. As palavras eram a mesma dele falando, né? E o olho dele assim era todo branco, ele não enxergava. Aí eu senti um arrepio muito grande, eu disse, pois não, senhor, só um minuto, eu vou providenciar pro senhor. Aí eu vim aqui dentro de casa rapidinho na minha cozinha, preparei um belo de um lanche para ele, coloquei tudo que eu tinha comprado para mim, coloquei para ele também, pá, bonitinho, uma garrafa de suco, levei para ele, abri o portão, entreguei para ele assim. Primeira coisa que ele fez, levantou aos céus para agradecer por aquele alimento, cara. Que coisa linda, coisa maravilhosa. E aí ele sentou na calçada, bem magrinho, bem velhinho. Sentou na calçada, ele comeu devagarzinho. Eu fechei o portão, entrei pro lado de dentro, fiquei assistindo aquilo ali, fiquei maravilhado com aquela educação daquele senhor. E aí ele comeu, levantou-se, limpou a poeira da calça, foi andando na rua devagarzinho e sumiu. Não aparecia uma bendita alma passando na rua para eu ver se estava vendo o que eu estava vendo. Para ver se eu estava sonhando ou se eu estava diante daquele homem mesmo. Mas eu acredito que eu estava diante dele mesmo, porque depois eu fui verificar as coisas que eu havia comprado e realmente eu tinha tirado uma parte. A garrafinha de suco não estava mais, então realmente eu tive um encontro com aquele homem. Mas o negócio foi tão surreal que eu achei que eu estava sonhando. E aquele homem me falou com educação, me abençoou de uma maneira que eu senti as palavras dele entrando em mim, cara. Um negócio muito lindo, muito maravilhoso. Então, meus irmãos, vou encerrar por aqui porque o vídeo já está longo. Eu quero que vocês entendam que Deus vai fazer da maneira que Ele deseja fazer, não da maneira que você quer que Ele faça. Deixa o natural ser natural, deixa o espontâneo ser espontâneo. E deixa Deus ser Deus, que Ele vai operar milagres e prodígios na sua vida, através da sua boa vontade para com Ele, através da sua nova maneira de o enxergá-lo. Porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Bendito seja o nome do Senhor todos os dias, 24 horas de nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus é bom, perfeito e agradável. Para você, para mim, para os meus animais, para tudo o que há de vida, para cada uma dessas minhas plantas, para a água, para a roupa que visto, para a minha fala, Deus é bom, perfeito e agradável. Vou encerrar por aqui, agradecer vocês mais uma vez pela oportunidade de poder falar daquilo que eu mais amo falar, que é falar do amor de Deus, que é falar do amor da espiritualidade para com cada um de nós. Beijão no coração, fiquem todos e todas com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Beijão, tchau, tchau, até o próximo vídeo.